Jehovah spoke with me today. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo hoje. Bwana Yehova alinena pamoja nami leo hii. Very, very serious conversation. Uma conversa muito séria about the coming of the Messiah and the need to a prepare the respeito da vinda do Messias e da necessidade de preparar a nação. And so today the Lord Então, took me to Brazil. Hoje o Senhor me levou ao Brasil And how I was settling there, now preparing e como eu estava estabelecido lá e agora preparado para lançar a grande missão do Senhor naquela nação. Como eu estava me estabelecendo lá, preparando tudo, eu havia chegado e estava me arrumando, me organizando. Yes, and a lot of the Brazilians were helping me to settle down. E muitos brasileiros estavam me ajudando a me estabelecer. Okay, probably there's no word for settling, so I like it when I'm alone. So anyhow, a long conversation today. Uma longa conversa hoje about preparing the nations out there. A respeito de preparar as nações lá fora. So I saw the place. Então, eu vi o lugar e eu estava tentando preparar agora o escritório de onde eu iria começar a falar com os líderes da igreja, preparar reuniões de avivamento na nação do Brasil para trazer a visitação de Deus lá. Então, é por isso que nós tivemos um poderoso culto de ações de graça aqui no escritório central. E vocês viram que durante aquele culto de ações de graças, um novo caso de HIV/AIDS curada, o caso de Janet Chebet. Okay, let me just say it again because Swahili I think is not following. Novamente, vou dizer novamente. Um novo caso de HIV/AIDS curado, Janet Chebet foi apresentado por uma bateria de médicos. Okay, I said very senior doctors, but Swahili I said something else. So Médicos muito seniors. Médicos muito seniors apareceram para apresentar aquele caso. Novamente, um caso muito poderoso de HIV/AIDS curada e testado em vários laboratórios de referência nacional. Então, ao mesmo tempo, eu me lembro quando eu estava apresentando o caso de Winnie Beth, o novo útero que foi criado, e os dois filhos dela e o esposo dela estavam presentes lá. Então, eu me lembro muito claramente que eu dei um passo à frente e eu disse, este é um lugar muito bom para o qual nós vamos liderar, conduzir a igreja agora. Hapa ni mahali pazuri kabisa ambapo sasa tumelifikisha kanisa ili kwamba sasa tupase kuleta kanisa hapa. Então, isso foi um grande conselho. Havia mais de 4.000 líderes de igreja aqui. Então, eu perguntei oficialmente, eu disse, agora eu preciso que vocês me liberem para onde eu possa ajudar as outras nações.
Então eu me lembro que eu disse que agora eu estava perguntando para a igreja oficialmente, pedindo para eles me liberarem para eu servir outras nações, porque agora a igreja já estava em um bom lugar, já num lugar totalmente diferente de onde eu a havia encontrado. Ili kwamba nipate kwenda kuyahudumia mataifa mengine, kwa sababu sasa mahali ambapo nimeacha kanisa la Kenya ni mahali palipopema pazuri. Again, I said, compared to where novamente, I found the church, eu disse, comparado, ela estava num bom lugar comparado com o lugar de onde eu havia encontrado. Então, nessa noite, o Senhor me mostrou que eu agora cheguei no Brasil e eu estava estabelecido no Brasil e preparado para ligar para os líderes da igreja e prepará-los para um grande avivamento. Ninafanya mikutano mikubwa kabisa na kuita wale viongozi wa kanisa ili kupanga mikutano za uvuvio. Então, um tempo muito importante na vida da igreja. Então, novamente, Quênia, vocês têm um hóspede na sua vida e agora o Senhor está movendo este hóspede para uma outra nação. Na sasa Bwana anamuondoa huyo mgeni kutoka katika taifa lenu na kumpeleka katika mataifa mengine. Nimesema kwamba Kenya mlikuwa na wageni ambao Bwana alileta maishani mwenu, wakaingia kwenye maishani mwenu. Kenya, vocês tinham um hóspede que entrou na vida de vocês e agora este hóspede está partindo e indo para um outro lugar. Bwana amewaletea wageni Kenya. Mmekuwa na wageni ambao Bwana amewaletea katika taifa la Kenya ambaye amewahudumia, na sasa wakati umefika ambapo Bwana anawaondoa wageni hao ili kwamba wapate kwenda kuhudumia mataifa mengine. It's a good place to be because you're now é um bom lugar para estar, porque agora vocês estão discutindo a entrada. A mensagem que nós tivemos ontem era a entrada, no portão de entrada. A igreja no portão de entrada. Ambapo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na kuingia katika lango la kuingia katika ufalme wa Mungu. E nós vimos muito claramente o livro de Mateus 25 ontem, que o Quênia, nesta conversa agora, eles estão na conversa a respeito de entrar no reino de Deus. Ya kwamba Kenya iko katika mahali hapa ambapo wanazungumza kuhusiana na kuingia katika ufalme wa Mungu. E nós vimos muito claramente que no livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, o Senhor colocou ênfase em um certo caráter daqueles que são nascidos de novo. Bwana anaweka vitambulisho hasa kabisa kwa wale ambao wataingia mbinguni, wale ambao wameokoka kamili. E nós vimos que na mesma escritura de Mateus 25, depois que o Senhor falou muito claramente a respeito das 10 virgens, que um grupo entra, as virgens sábias entram e as outras não. Baada ya Bwana kuzungumza kuhusiana na wana 10, watano wao walikuwa wenye busara ambao wanaingia, na kisha watano walikuwa wajinga ambao hawataingia. Nós estamos falando a respeito de entrar no reino do Deus Todo-Poderoso. Então, as 5 virgens sábias entram no reino de Deus e as tolas não entram. E no mesmo Mateus 25, wanaingia katika ufalme wa utukufu wa Mungu Baba mbinguni, na wanawali 5 wapumbavu hawaingii katika ufalme wa utukufu wa Mungu mbinguni. Então, nós chegamos em Mateus 25, do 16 em diante. Agora ele fala da parábola dos servos, dos talentos, a quem o Senhor deu uma missão. E então ele fala com aqueles, a recompensa daqueles que fizeram um bom trabalho.
hawakufanya kazi njema. It's very clear, for example, e é muito claro, por exemplo, the man who had received the 5 talents, o Senhor diz, and put his money to work, and he gained 5 more, being profitable. He gained 5 more talents. Então ele diz que o homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Versículo 16. Katika kuifanya kazi na akapata nyingine 5 zaidi. E ele diz no 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Novamente, ele diz muito claramente no 17 que aquele que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Os poderosos profetas do Senhor. Então, povo abençoado, o que eu estava dizendo é que se você olhar no livro de Mateus 25, você vai ver a tremenda história, a parábola que Jesus deu a respeito das virgens sábias, e então os talentos, e então mais tarde você vê as nações ovelhas e as nações bode. Nilichokuwa ninasema ni ya kwamba unapoangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura 25, unaona zile mifano ambazo Yesu apeana. Mfano kuhusiana na wanawali 10, 5 ambao waliingia katika ufalme wa Mungu Baba na 5 ambao hawakuingia katika ufalme wa Mungu Baba, na kisha mfano wa talanta, na kisha mfano wa kondoo kuzi. E naquelas conversas, você vê ele colocando muito claramente que ele está vindo com poder, ele está vindo na sua glória. Anazungumza kuhusiana na kuja kwake, na anakuja na utukufu wake, pia anakuja na utukufu na nguvu zake. E ele está vindo também para julgar, ele está vindo com a sua recompensa, mas ele também está vindo para julgar. E você vê muito claramente que ele vai condenar as pessoas não porque fizeram alguma coisa errada, mas porque não obedeceram, eu imagino. Ele não completou a frase. Porque eles não fizeram as boas coisas. Isto significa que nós temos o dever de fazer obras boas, boas obras como cristãos. E claramente o Senhor está mostrando para esta geração que há 2 tipos de pessoas no mundo. Como nós vimos ontem, quando olhamos a parábola das ovelhas e dos bodes, então há 2 tipos de pessoas. Há as ovelhas, que são os eleitos, e aqueles que são os bodes, que serão julgados. Wateule ama uko miongoni mwa wale mbuzi ambao ndio waliokataliwa. E ele diz que os seus eleitos, nascidos de novo apropriadamente, são as ovelhas. São aqueles que fazem o bem. Eles saem para fazer o bem, e eles saem para fazer o bem, e há evidência do bem que eles fizeram. Anasema kwamba wao wanafanya mema na kuna dhibitisho kwamba wamefanya hiyo mema. Ele fala de um amor prático para com os destituídos. Amor na prática, amor prático. Se você olhar as ovelhas que nós ouvimos ontem, há um preço.
eles estão demonstrando o amor de Deus. Há um preço para eles fazerem isso. Eles não usam da sua conveniência, eles saem para amar. Para alcançar. So even as we dispense the love of God to those who need love, então, até mesmo dar o amor de Deus para aqueles que precisam de amor, os que estão em miséria. Eles fazem isso como estilo de vida. Eles não fazem isso de uma forma egoísta. They may not even realize talvez eles nem percebam o grande amor que eles estão dando para os outros. Eles nem querem, nem esperam a apreciação, mas Jesus observa e vê o que eles estão fazendo e vê o bem que eles estão fazendo. E mais tarde, ele vem e mostra e demonstra para eles o que eles fizeram, até mesmo sem perceber. Eles fizeram sem perceber que fizeram. Então, ele diz, eles fizeram para mim. Ele não disse fizeram por mim. Eles fizeram para mim. Entretanto, aqueles que ele chama de bodes, eles são egoístas. As pessoas que não têm nenhum interesse no sofrimento e na miséria dos outros. Então, é isso que ele diz, povo abençoado. Tuliona hapo jana watu kubarikiwa na ni mahali pazuri kabisa kwa kanisa kuwa kuzungumzia haya. Now you're going to see the plants and going to see sick and going to serve the street families. Now really então, aqueles que saem para alcançar os outros, para ajudar as famílias que estão nas ruas. Peço perdão, amados, mas está cortando, está muito baixo e está cortando também. So, they are still at the place where I have to go and tell them sexuality is sin. Don't do it. Então, eu tenho que sair e dizer para eles que o homossexualismo é pecado. Não faça isto. The other nations are still at a level where they have been told homosexuality is sin. As outras nações estão no nível onde eles ainda têm que lidar com o fato de que o homossexualismo é pecado, vestir-se de forma imoral é pecado. As outras nações estão ainda neste nível. Kuvalia uchi ni dhambi, uongo ni dhambi. Quênia, você agora está no lugar onde os aleijados estão andando, HIV/AIDS curado e os médicos testificando. Então, você está já dentro dos parâmetros da entrada. Virusi vya ukimwi vimeponywa. Daktari wakaja na kujitokeza kushuhudia kuhusiana na tukio hilo la ajabu, na sasa hivi tunazungumza kuhusiana na vigezo, vipimo vya kuingia katika ufalme wa utukufu. Eu sei que nós vamos continuar tendo o avivamento, as reuniões de avivamento do tempo do fim, os menengais, se o tempo permitir e se o Senhor permitir, nós vamos continuar tendo as reuniões de avivamento aqui em Menengai no final do ano. Najua ya kwamba tutaendelea kuwa na mikutano za Menengai za mwisho wa mwaka kadri ambavyo wakati utakavyoruhusu na pia vile vile kadri ambavyo Bwana ataruhusu. Mas este é um bom lugar que deixa para o Quênia continuar este avivamento e sair. Ili kwamba kuendeleza uvuvio, nami nitahusika katika njia moja ama nyingine. But this is now also to help the other nations.
Mas agora é tempo também para ajudar as outras nações, porque o tempo acabou e o Messias está vindo. Então, eu estou muito grato de ter a oportunidade de compartilhar, de ser participante da história de Jesus com vocês, da sua história com Jesus. O Messias está vindo. Obrigado.